Agora você ouve na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à programação da Viva. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso quadro Saúde Emocional com a psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, a Luanda Padilha. Bom dia, Luanda. Bom dia, Edivaldo. Seja bem-vinda mais uma vez na programação da Viva. Hoje você vai falar de um tema super bacana, que é o relacionamento de pais e filhos, né? Isso. E que muitas vezes é um relacionamento super bacana, mas em muitas vezes é complicado também, né? Sim. Então, esse relacionamento de pais e filhos tem vários aspectos. Várias coisas que a gente poderia trazer como exemplo, como uma possibilidade de cuidado, de ter que cuidar, né? Mas uma coisa que me chama atenção e que tem me chamado a atenção no consultório é o seguinte: em épocas de pandemia, onde as pessoas estão mais em casa e que muitos filhos tiveram que ajudar os pais para fazerem uma compra, para buscar um remédio, para evitar que os pais saiam de casa, né? Muitas resoluções acabaram ficando na mão dos filhos. E o que eu percebo dessa relação? A constelação sistêmica diz que os pais vieram antes de nós, né? Não precisa a constelação dizer que eles vieram antes de nós. E que eles são os doadores da vida, são eles que nos permitiram a vinda, né, para esse mundo, para essa vivência material, vamos dizer assim. E o que acontece? Nada do que nós fizermos, nada do que fizermos para os nossos pais consegue pagar essa dívida que é a dívida da vida, certo? Sim. Mesmo que esses pais não tenham sido bons pais, mesmo que esses pais não tenham nem criado o filho que colocou no mundo, mesmo que esses pais não tenham conseguido fazer o papel de pais, eles permitiram que essa vida viesse, e aquilo que você vivenciou depois que você veio, seja através de pais adotivos, seja através das suas próprias lutas, de alguma forma você deve a esses pais. Porém, quando nós nos colocamos na função, no papel de ajudadores dos nossos pais, nós não devemos diminuí-los. Nós não devemos tirar deles a força do tamanho que eles têm perante a ordem da constelação, a ordem sistêmica. O que significa isso? Os seus pais vão crescendo, a vida vai passando, eles vão ficando um pouco mais debilitados, e aí os filhos vêm e começam a mandar nos pais, a tomar decisões sem consultá-los, a impor decisões, a impor novas rotinas, e isso tira a força dos pais. Uma coisa muito clássica de perceber é que você vai notar que quando nós começamos a fazer isso, os pais enfraquecem. Eles começam a ficar doentes, eles começam a não ser mais capazes de fazer as coisas que eles faziam antes. Por quê? Porque o próprio olhar do filho, que é um olhar incapacitador, que o olhar de que, olha, meu pai não consegue mais, faz com que esse pai, essa mãe, se sinta debilitado. Enquanto esse pai pensa e tem uma sanidade mental, enquanto esses pais têm uma consciência de si mesmos, enquanto esses pais não foram, aí, mesmo depois que de repente uma doença senil se instale, né, que é natural muitas vezes da própria idade, esses pais precisam ser consultados a respeito das decisões. Então, por exemplo, de que forma eu ajudo meus pais? Perguntando se eles querem ajuda.
Que tipo de ajuda? Como eu posso ajudar? E se de repente esse pedido for um pedido para além do que eu posso fazer, eu preciso colocar para os meus pais que eles ainda têm capacidades para fazer. Porque senão os pais se tornam filhos. E à medida que eles se tornam filhos, não é somente o peso que fica para você, mas é a incapacidade que eles vão viver na vida deles. E que não é uma verdade, eles têm capacidades. Às vezes você está ajudando, mas está prejudicando. Né? Prejudicando. Então, às vezes, um ato nosso de ajuda pode tornar esses pais enfraquecidos. E eles não precisam se enfraquecer. Às vezes eles não têm mais um trabalho material, já são aposentados, já estão em outras fases da vida, mas eles têm capacidades inúmeras, né? Eles têm várias habilidades que inclusive às vezes não foi possível durante a vida de trabalho manifestar, e agora com a aposentadoria ou com o estar em casa é possível manifestar. Então, nós precisamos sim retribuir de alguma forma, essa vida que nos foi dada, o cuidado que nos foi dado, mas ao mesmo tempo nós temos que saber como ajudar. Nós temos que manter esses pais fortes, capazes, com autoestima alta, né? Com alta autoestima. E também para os pais que estão nos ouvindo, apesar de muitas vezes querer que os filhos façam, muitas vezes a gente quer essa ajuda, a gente quer que eles tomem conta de nós agora na velhice, também lembrar disso, que vocês que são pais, têm força, têm energia, foi aquele que deu o dom da vida. Então lembra que essa força ainda existe dentro de você. Você pai, você mãe, lembra que isso ainda existe dentro de você. Então, a relação entre ajuda de pais e filhos, elas precisam ser pautadas nessa ordem, nessa hierarquia, onde os pais precisam continuar sendo valorizados de forma a que eles sejam olhados de forma fortes. Né? Então é um recadinho, vejo muito isso acontecer, percebo bastante no consultório. Nós passamos por fases na vida que a gente faz assim, deixa que eu marco, deixa que eu pego, deixa que eu vou, deixa que eu faço. Bom, o pai e a mãe falam, não vou fazer mais nada, né? Tipo, pode deixar que eu marque o médico, pode deixar que eu faça a compra, pode deixar que eu faço isso. Não precisa fazer isso que pode machucar, vai cair, vai. E aí, o que a gente faz? Eles realmente vão perdendo forças. E tudo que nós não queremos é que nossos pais percam as suas forças. Que eles deixem de ser essa figura grande perante a hierarquia e se tornem filhos, né? Então, esse é o meu recadinho de hoje. Um recadinho muito importante, né? Muito importante mesmo. Vale a pena você seguir as orientações aí da psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, Luanda Padilha, que atende na oficina de acolher, na rua Padre Garamuru, 286, no centro de Cambuí. Você pode seguir a Luanda Padilha nas redes sociais, né? Luanda Padilha, você encontra praticamente em todas as redes sociais. Lembrando que você pode ter informações também, né? Através do 35 99961 5573, 99961 5573. E daqui a pouquinho esse vídeo estará no nosso canal no YouTube, Saúde Emocional Rádio Viva, que a Claudiane Salles cuida lá. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá também para você ouvir de novo ou repassar para alguém que precisa ouvir essas orientações que a Luanda passou. Luanda, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa, sempre com muito conteúdo relacionado à saúde emocional. Obrigada, Edivaldo, um abraço para o ouvinte. Lembrando sempre que esses recadinhos que eu trago é um recadinho de experimentação, assim, de ampliar a percepção. Não é uma verdade absoluta, para que a gente possa experimentar, para ver se vai dar certo, com a nossa própria experiência, né? Com a experiência de cada um. Um beijão para todo mundo que está aí ligadinho no rádio nesse momento. Valeu, Luanda. Obrigado mais uma vez. Uma ótima quarta-feira para você. Até a semana que vem. Até semana que vem. Você ouviu na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha.